Vamos começar, meus queridos e minhas queridas, pelo G1. Reportagem do Gustavo Petró, da Andréa Sadi, de um monte de gente aí lá do portal da Globo. Vamos lá pra gente entender. Polícia Federal usou registros do Alvorada e de celulares para confirmar relato do CID sobre a minuta do golpe. Veja as datas. Texto que previa a prisão de Alexandre de Moraes e convocação de novas eleições foi discutido com Bolsonaro na residência oficial do então presidente da República. Após a derrota das eleições de outubro, em áudio, o ex-braço direito de Bolsonaro advertiu o comandante do Exército que, se incendiar a força, o status quo se manteria. Reportagem da Andréa Sadi, Gustavo Petró e Reinaldo Turolo Júnior. Vamos lá pra gente ficar por dentro de tudo. Petró, ele era jornalista de games, gente. A Polícia Federal usou dados dos registros dos celulares. Aliás, ele ainda é jornalista de games. Usou os dados de registros de celulares e de entrada e saída do Palácio do Alvorada, residência oficial do presidente da República, na investigação sobre a minuta de decreto que previa a prisão de Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e ministro do Supremo Tribunal Federal, e a convocação de novas eleições após a derrota de Jair Bolsonaro, do PL, na disputa de 2022. As informações constam de um documento da investigação obtido pelo blog. A existência da minuta foi revelada à PF pelo tenente-coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens de Bolsonaro ao longo de todo o mandato, em delação premiada homologada pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. Registros da movimentação no Alvorada e dados das estações Rádio Base, a ERB, permitiram à corporação corroborar o relato de Cid e obter mais detalhes sobre os participantes das discussões sobre a minuta, do decreto e as formas como eles se comunicaram. A partir dessas informações e de dados descobertos no celular de Mauro Cid, a PF afirma que Bolsonaro sabia da existência da minuta, pediu e fez ajustes sobre o teor dela e a apresentou a militares também investigados por tentativa de golpe de Estado para manter o agora ex-presidente ilegalmente no poder. Segundo a PF, a cronologia foi a seguinte: 19 de novembro de 2022, a minuta é apresentada a Bolsonaro no Alvorada. 7 de dezembro, a minuta é apresentada a Bolsonaro e militares no Alvorada. 9 de dezembro, Bolsonaro enxuga os pontos do decreto e apresenta a general que ofereceu às tropas. É hoje o que ele fez hoje de manhã, enxugou o decreto, né? Aqueles que considerarmos que o senhor viu e enxugou o decreto, fez o decreto muito mais resumido, né? Afirmou Cid ao então comandante do Exército, general Freire Gomes, segundo os dados do Exército, em 9 de dezembro de 2022. O decreto não chegou a ser publicado, a PF agora considera prioridade ouvir Freire Gomes para confirmar a cronologia da minuta golpista. 19 de novembro, a minuta é apresentada a Bolsonaro. Em reunião no dia 19 de novembro de 2022, 20 dias após o segundo turno das eleições que deu vitória a Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro recebeu no Palácio do Alvorada o assessor da Presidência para Assuntos Internacionais, Felipe G. Martins, o advogado Amaury Saad e o padre José Eduardo de Oliveira e Silva, aquele padre de Osasco, que é da galera de extrema-direita. O nome dos três aparecem nos registros de controle e de saída do Palácio do Alvorada e os dados dos seus celulares no histórico da estação Rádio Base, a ERB, da região do imóvel. Os dados de controle de entrada e saída do Alvorada indicam que Martins entrou pelo portão principal às 14h59, no mesmo horário em que o padre José Eduardo. Mauro Cid estava na Alvorada desde as 8h34 da manhã. Nesse encontro foi apresentada ao ex-presidente a minuta de decreto que, segundo a investigação da PF, detalhava diversos fundamentos dos atos a serem implementados, em razão de que os apoiadores do presidente consideravam interferência do judiciário no Poder Executivo. A minuta pedia a prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD. O documento também previa a realização de novas eleições. Galera, vamos aproveitar que as visualizações estão subindo, dá like, compartilha nas suas redes sociais, que esse é o melhor giro de notícias que você vai ver no YouTube. Não esquece de também se inscrever no canal, passamos 71 mil inscritos e a gente precisa da ajuda de vocês. Vamos lá para todo mundo ficar por dentro de tudo. Nesse encontro, foi apresentado ao ex-presidente a minuta de decreto que, segundo a investigação da Polícia Federal, detalhava diversos fundamentos dos atos a serem implementados, em razão de que os apoiadores do presidente consideravam a interferência do judiciário no Poder Executivo. A minuta
pedir a prisão dos ministros do STF, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O documento também previa a realização de novas eleições. Depois o Bolsonaro tira o Gilmar, tá? E ele deixa só Moraes. Cid disse em relação à PF que nesse encontro o Bolsonaro teria determinado a Martins alguns ajustes na minuta desse decreto, permanecendo apenas a prisão de Moraes e a realização de novas eleições. 7 de dezembro, a minuta com ajustes é apresentada aos militares. Felipe G. Martins retornou ao Palácio do Alvorada em 7 de dezembro com a minuta ajustada a pedido de Bolsonaro. Neste encontro, segundo a Polícia Federal, o ex-presidente aprovou as alterações. A nova versão excluía as prisões de Gilmar Mendes e de Rodrigo Pacheco, mas mantinha a de Alexandre de Moraes, além da ordem de realização das novas eleições. No mesmo dia, Bolsonaro pediu uma reunião para apresentar a minuta do decreto ao general Freire Gomes, comandante do Exército, e ao almirante Garnier Santos, comandante da Marinha, e ao ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira. No encontro, Felipe G. Martins apresentou ponto a ponto as informações da minuta, segundo a Polícia Federal. Há registros no controle de entrada e saída de Freire Gomes, Garnier e Nogueira no Alvorada no dia 7 de dezembro. Então, o ministro da Defesa chegou às 8h25 da manhã, enquanto o general e o almirante chegaram às 8h34. Felipe G. Martins chegou neste mesmo horário. O nome de Saad não aparece no registro desse dia, mas a PF afirma que conseguiu identificar que o celular do advogado apareceu na ERB, que abrange o Palácio do Alvorada no mesmo período em que Martins, Garnier, Freire Gomes e Nogueira estiveram na residência oficial. Segundo a Polícia Federal, tal fato indica que o advogado possa ter entrado no Palácio do Alvorada sem ter sido registrado. E o Saad, ele é o autor do texto da minuta, tá, gente? No dia 7 de dezembro, os registros de entrada e de saída do Alvorada ainda mostram também segundo as seguintes visitas. Tércio Arnaud, ex-assessor de Bolsonaro, considerado um dos pilares do chamado Gabinete do Ódio, ele entrou às 7h26 e saiu às 20h49, ou seja, esteve no horário em que se tratou sobre a minuta. Sérgio Rocha Cordeiro, ex-assessor de Bolsonaro que cedia seu imóvel funcional em Brasília para o ex-presidente fazer lives. Chegou ao Alvorada às 7h20. Não há registro de saída para este dia. Em 9 de dezembro, Bolsonaro enxuga os pontos do decreto e apresenta a general que ofereceu às tropas. Em 9 de dezembro, a investigação afirma que Bolsonaro fez alguns ajustes na minuta do decreto para enxugar os pontos do texto. Nesse dia, Bolsonaro se reuniu no Palácio do Alvorada com o general Teófilo Gaspar de Oliveira, então comandante das operações terrestres e que, segundo a Polícia Federal, estava disposto a cumprir as determinações relacionadas ao golpe de Estado se Bolsonaro assinasse o decreto. Dados encaminhados pelo GSI comprovam a presença do general no Palácio do Alvorada, chegando às 18h25 e saindo às 19h18. Esse aí é o general de 4 estrelas, Stefan Teófilo Gaspar de Oliveira, em cerimônia de transmissão do cargo de comandante de operações terrestres em 1º de dezembro de 2023. Foto é da comunicação social do Comando de Operações de Tropas Terrestres. Militar aparentemente envolvido no golpe aí, hein? Cid ficou entre 9h45 da manhã e 20h23 da noite no Alvorada nesse dia. Dentro desse período, ele mandou uma mensagem ao comandante do Exército Freire Gomes pelo aplicativo de comunicação UNA, que é utilizado pelo Exército. O presidente tem recebido várias pressões para tomar uma medida mais pesada, onde ele vai, obviamente, utilizando as forças, né? Disse Cid. E hoje, o que ele fez hoje de manhã? Ele enxugou o decreto, né? Aqueles que considerando que o senhor viu e enxugou o decreto, fez um decreto muito... Cid contou no áudio analisado pela PF que Bolsonaro, após enxugar a minuta do golpe de Estado, iria falar com o general Teófilo, dando a entender que a adesão do comandante era um dos elementos essenciais para o êxito do plano que estava em andamento. 100 pessoas assistindo a gente. Like, superchat. Vamos lá ajudar a Folha Democrata. O comandante tinha sob sua administração o maior contingente de tropas do Exército, além de unidades das Forças Especiais, que é os Kid Pretos, né?
e operacionais que, de acordo com o plano traçado, seriam utilizadas para executar ações sensíveis, como a prisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E o que ele comentou de falar com o general Teófilo, na verdade, ele quer conversar. Por fim, Cid adverte que Freire Gomes que se a força não incendiar, o status quo mantém aí como está previsto o que estava sendo feito, apontam dos áudios obtidos pela Polícia Federal. No mesmo dia, Bolsonaro falou com apoiadores na frente do Alvorada, depois de semanas de silêncio após perder as eleições presidenciais, e falou sobre a necessidade do apoio de seus fãs para decidir para onde as Forças Armadas vão. E hoje estão vivendo um momento crucial, uma encruzilhada, um destino que o povo tem que tomar. Quem decide o meu futuro, para onde eu vou, são vocês. Quem decide para onde as Forças Armadas vão, são vocês. A investigação da PF afirma que o discurso nesse dia foi feito para manter a esperança dos manifestantes de que o então presidente da República, junto com as Forças Armadas, iria tomar uma atitude para reverter o resultado das eleições presidenciais, para atender ao apelo popular, fato que efetivamente estava em curso naquele momento. O que diz Bolsonaro? Após a operação da Polícia Federal realizada no dia 8 de fevereiro, que teve como alvo militares e ex-ministros de seu governo, a defesa do ex-presidente disse que Jair Bolsonaro jamais compactuou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do Estado Democrático de Direito ou as instituições que o pavimentam. Os advogados também comentaram sobre um novo documento de cunho golpista encontrado no gabinete do ex-presidente. Segundo a defesa, o documento havia sido impresso para que ele pudesse tomar conhecimento de materiais mencionados na investigação da Polícia Federal. Tava dizendo que é míope, né? O ex-presidente, desconhecendo o conteúdo de tais minutas, solicitou ao seu advogado criminalista, Dr. Paulo Amador da Cunha Bueno, que as encaminhassem ao seu aplicativo de mensagens para que ele pudesse tomar conhecimento dos referidos arquivos. A impressão provavelmente permaneceu no local de diligência, de busca e apreensão à vida na data de hoje, que alcançou inclusive o gabinete do ex-presidente, razão por que lá foi apreendido, acrescentaram. Em nota, a defesa também se criticou a medida determinada por Alexandre de Moraes, que apreendeu o passaporte do ex-presidente. Segundo eles, a determinação foi absolutamente desnecessária. Mauro Cid entregou, queridos, e tem provas. Existem provas que o Bolsonaro estava lá na cronologia do golpe.